É assim, cameraman? Aprendi, hein? 1, 2, 3 e gravando. Oi, gente! Minha vozinha quando começa o canal. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal depois do quê? Novembro. Dezembro, janeiro, dezembro, 5. Nós estamos no mês 6, 7 meses? Ah, tá. Depois de 6 meses sem postar vídeo no canal, eu estou de volta com um conteúdo super interessante pra vocês, que é o assunto do vídeo de hoje. Você sabia que existe um programa do governo que te ajuda a pagar o arrendamento? Já ouviu falar? Se não, fica nesse vídeo que eu vou te contar detalhes como funciona esse programa. Então, roda a vinheta, produção! Gente, o que acontece? Depois de um tempo sem gravar, eu vou perdendo o jeito da coisa, né? Então, tenha paciência comigo. Eu fiquei um tempão sem postar. E o YouTube mandou mensagem assim pra mim: Grazi, se você não postar vídeo, a gente vai te excluir da plataforma. Mais ou menos isso. Aí eu falei, opa, tenho que voltar. E eu já tinha o interesse de gravar esse conteúdo sobre esse tema com vocês, que foi uma coisa que eu fiquei sabendo no final do ano passado, por acaso, aleatoriamente. O programa que eu estou falando se chama Porta Jovem 65. Já ouviram falar? Não? Pois é. Até eu não sabia. Se eu soubesse disso há um ano e meio atrás. Vamos lá, gente. O que é esse programa? Esse programa, ele é do governo e ele te ajuda aí com uma porcentagem para te ajudar a pagar seu arrendamento. Não é qualquer pessoa que pode se inscrever nesse programa, tá? Existem alguns requisitos e eu fiz aqui um resumo apanhado do que precisa e como é que funciona. Então, vamos lá. Falando dos requisitos. Eu numerei aqui do 1 ao 7º. Então, se você se encaixa em todos os requisitos, você é um forte candidato para receber esse apoio do governo. Primeiro requisito, eliminatório. É um programa para jovens de 18 até 35 anos. Então, se você tem essa idade, você é um forte candidato. Você pode se inscrever sozinho no programa? Moro num apartamento, numa casa? Pode, você pode fazer se você tiver entre 18 e 35 anos. No caso de jovens casais, como eu e meu cônjuge, por exemplo, um dos elementos tem que ter 18 até 35 e o outro pode ter até 37 anos. Por exemplo, eu, linda, maravilhosa, no auge dos meus 20 anos, estou elegível para escrever no programa e Jader com 37 anos. Então nós já demora. Então, nós podemos se inscrever no programa, ok? No caso de jovem casal, 18 até 37, uma pessoa sozinha, solteira, 18 a 35, ok? Próximo requisito. Vamos ver. Você não pode receber nenhum outro tipo de apoio, subsídio do governo em relação à habitação. Porque, assim, esse não é o único programa do governo, existem outros voltados para habitação, né, para ajuda de arrendamento, enfim. E você não pode receber nenhum outro tipo de apoio do governo. Próximo. Você não pode ter nenhum tipo de imóvel em seu nome. Se você tem um imóvel no seu nome, você não precisa de subsídio para pagar arrendamento. Então, esse também é um dos requisitos. Segundo requisito, gente, esse aqui também é muito importante, que eu sei que alguém vai perguntar assim, Grazi, eu moro em quarto, posso me inscrever? Não, gente, esse apoio, esse programa não é válido para quarto, é apenas para moradia, para residência permanente. Quarto requisito, você não pode ser parente do senhorio, nem não ter nenhum tipo de parentesco com o senhorio da sua moradia, ok? Quarto, né? Quinto requisito, já me perdi nos requisitos. Quinto requisito, você precisa ter um contrato de arrendamento, tem que estar em seu nome, ou pelo menos uma promessa de contrato. E eles estão falando lá no portal que eles estão trabalhando para que você consiga se candidatar a fazer parte desse programa sem nenhum tipo de contrato ou promessa de contrato. Mas não é algo que já está funcionando, então não vou entrar em detalhes sobre isso. E outra, esse contrato tem que ser registrado nas finanças, isso é essencial, tá? É primordial isso, tem que estar cadastrado nas finanças e tem que estar em seu nome. No caso de casal, em nome dos dois. Próximo requisito, os rendimentos mensais do casal não podem ultrapassar 4 salários mínimos. No caso, eu e Jada, se a gente se inscrever, nosso rendimento juntos não podem ultrapassar 4 salários mínimos, ok? Deixa eu me ajeitar aqui, gente. Se ainda assim, com tudo que eu falei, você tem dúvida se você se enquadra ou não no programa, existe um simulador
lá no site do Porta Jovem 65, que você consegue colocar lá o valor do seu rendimento bruto, o valor do sua renda, quando você paga, e eles vão vão fazendo passo a passo lá, que eles vão te falar se você tem direito ou não. Mas é apenas um simulador, tá? A resposta, o resultado, se você vai ser... como que fala a palavra? Se você vai ser contemplado... só vai vir depois, no final, depois que eles analisarem toda a sua candidatura, os documentos e tudo mais. Então, gente, os requisitos para se enquadrar no programa do Porta Jovem 65 de forma geral são: tem entre 18 e 35 anos, um dos elementos, se for em caso de casal, pode ter até 37 anos, desde que o outro tenha até 35 anos. Ok? Não pode receber nenhum outro tipo de subsídio do governo em relação à habitação, não pode ser parente do senhorio, não pode ter imóvel em seu nome, e não vale para quarto, apenas para moradia permanente, e você não pode receber, no caso de, se for casal, mais o rendimento bruto do casal, mais de 4 salários mínimos. Então, de forma geral, é isso. Outra coisa que é importante também é que você pode olhar lá se você pode ter direito ou não. Existe uma tabela que eles usam como parâmetro. Não quer dizer que, se seu arrendamento está acima daquela tabela, você já tem direito. Não. É só para você ter uma noção, uma base. Eles colocam lá uma tabela, ela tá por região e tem um valor estabelecido para T0, T1, T2, T3, T4, T5. Então, é só como parâmetro. Por exemplo, hoje, o meu T1, lá na tabela, ele tá 381 ou 83. Hoje eu pago um pouco a mais, então eu posso ser elegível porque eu pago a mais do que o preço lá da tabela, ok? Mas não quer dizer que só isso vai ser necessário para você se enquadrar no programa. Que fique bem claro isso, tá bem? Então, seguimos. Grazi, como eu posso me inscrever? Você pode se inscrever, se candidatar de forma online, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o site para você poder se inscrever. Qual que é a duração do processo, né, desse programa? Ele tem duração de 12 meses e você pode renovar todos os anos até 5 anos. Então, você pode receber esse subsídio até por 5 anos consecutivos. Grazi, de quanto é esse apoio? Todos os anos vai diminuindo. Então, no primeiro ano você recebe uma porcentagem maior, o segundo ano menor, o terceiro, e assim vai diminuindo de acordo com os anos. O primeiro ano pode chegar até 50%. Isso vai depender de alguns fatores. Vai depender do valor do seu arrendamento que você paga, vai depender do seu rendimento bruto e também da tipologia do imóvel. Eu e Jade, nós moramos no T1. Então, eu vou receber uma pontuação por esse T1, considerando também o meu rendimento bruto, o valor do meu arrendamento e essas coisas todas. Mas se eu e Jade morasse num T2 e a gente é um jovem casal sem filhos, essa pontuação diminui. Então, vai depender da quantidade de pontos que você vai ter para receber, para saber a porcentagem que você vai receber. Não tem como você saber, você só vai saber disso no final, depois que você se inscreve, coloca seus documentos, coloca tudo que eu vou falar logo em seguida, quais são os documentos, e a pessoa que vai analisar a sua candidatura vai ver quais são os pontos que você vai adquirir para saber quanto que você vai receber. Existem alguns casos isolados isolados não, mas alguns casos específicos que você pode receber além dos 50%, até 20% a mais, que seria aí 70% da sua renda. Que casos são esses? Vai depender do tipo do imóvel, onde está localizado esse imóvel e se você tem filho. Então, se você tem alguém batendo aí, os cachorros. Corta. Então, se você tem filho, você pode receber até 20% a mais do que o normal. Então, você pode ter um apoio até de 70% da sua renda, e isso é muito bom. Eu e Jader, nós moramos no T1, pagamos 450 euros. Na tabela que eles fornecem lá, o nosso arrendamento deveria custar mais ou menos 381,83, se eu não me engano, mas é uma coisa assim. Primeiro ano, se a gente se inscrevesse, a gente teria apoio de 50%, então nós teríamos um apoio de 225 euros mensais durante um ano para pagar o arrendamento. Agora, os documentos necessários para você se inscrever: NIF, ter acesso ao portal, ter o NIS, ter o artigo e fração do imóvel. Grazi, o que é isso? Onde eu acho isso, gente? Isso vai estar no seu contrato de arrendamento e, como eu disse, ele tem que ser registrado nas finanças. Então, se você entra lá nas finanças,
pesquisar seu contrato, vai ter essa informação lá para você poder preencher no site do Porta Jovem 65, ok? Tem que ter o NIB da sua conta, por quê? Esse subsídio ele vai cair diretamente na sua conta. Ele, se eu não me engano, gente, é até o dia 7 de cada mês. Me corrija se eu estiver errado, é 7 ou 8 de cada mês. Então, esse valor cai diretamente na sua conta, ok? E tem que ter os rendimentos dentro dos limites previstos, que seria igual eu falei. No caso de jovem casal, não pode ultrapassar o rendimento bruto, 4 salários mínimos de Portugal, e no caso de uma pessoa sozinha também. Quem recebe mais de 4 salários mínimos, a gente não precisa de apoio do governo, né? O Porta Jovem, eles demoram até 45 dias para analisar a sua candidatura, mas devido aí à alta demanda, né, tá demorando até mais. Então, o que acontece? Se você candidatou no mês de setembro, passou os 45 dias, você não recebeu nada, 60, 70, e supondo que você só vai receber algum retorno em abril, que sua candidatura foi aprovada, que tá tudo certo, então de setembro até abril você vai receber todo o retroativo do tempo que demorou essa análise, ok? E aí, mais os meses seguintes até completar os 12 meses de subsídio. Se você tem interesse de renovar, você pode renovar sempre naquele mês que você se candidatou. Por exemplo, se você se candidatou em setembro do ano passado, em setembro desse ano você faz a renovação e assim por diante. Grazi, precisei sair da minha habitação. Mudei. O que eu faço? Você tem que cancelar a sua candidatura e, posteriormente, fazer novamente com os dados da sua habitação nova, com um novo contrato de arrendamento. Então é isso, gente. Quem tá aqui em Portugal, para finalizar, tem um contrato de arrendamento dentro do limite da idade, corre atrás, pesquisa. Eu vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo. Tem todas as informações que vocês precisam saber, o simulador, explicando tudo direitinho. É fácil de se candidatar. E quem pretende vir para Portugal, se você está pretendendo vir já, quem uma grande maioria vem com contrato de relocation, pergunta se o contrato é registrado nas finanças, porque é importante que seja, e você pode já chegar aqui sabendo que você pode ter direito a esse subsídio, a esse programa do governo, você pode se encaixar nos parâmetros aí necessários, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero poder ter ajudado você com essa informação, e um beijo, até o próximo vídeo!